Olá, nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte exercício. Encontre o ponto Q na reta y igual a 1 mais 2x, que está mais próximo do ponto P igual a 1, 5. Eu ilustrei a situação aqui do lado esquerdo. Nós temos uma reta y igual a 1 mais 2x. E temos um ponto fora dessa reta, o ponto 1, 5, ponto P igual a 1, 5, e nós queremos encontrar o ponto Q sobre essa reta que minimiza a distância ao ponto P, tá certo? Então note que claramente que não pode estar, por exemplo, aqui, ok? Porque se eu abaixar um pouquinho esse ponto, eu diminuo a distância ao ponto P. Da mesma forma, o ponto Q não pode estar muito baixo aqui, porque nesse caso, se eu subir um pouquinho o ponto Q sobre a minha reta, eu diminuo a distância, tá certo? Então, o ponto que minimiza a distância deve estar aqui, mais ou menos por aqui. Esse é o ponto que minimiza a distância. Então a gente quer encontrar esse ponto aqui que minimiza esta distância. Então o primeiro passo é reduzir o problema a um problema que envolva apenas uma variável. E aqui é natural reduzir todo o problema à variável x, porque essa reta é na verdade o gráfico da função 1 mais 2x. Então, todo ponto nessa reta se escreve da forma x, 1 mais 2x. É o gráfico dessa função, 1 mais 2x. Vamos chamar esse ponto de Q de x. O que nós queremos fazer é o seguinte. Eu quero minimizar a função d de x, que me dá a distância entre P e Q de x. Ok? Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer minimizar a função d de x. X corre aonde? X é qualquer número real. Essa reta é uma reta, né, ela se estende em ambos os lados. Aqui não é um segmento de reta, é uma reta mesmo, tá certo? Uma reta que se estende em ambos os lados aqui, tá certo? Então, não existe restrição sobre x. Muito bem, então a gente sabe calcular a distância entre dois pontos. É muito fácil, é a raiz quadrada da diferença da primeira coordenada de cada um dos pontos, né? A diferença entre as primeiras coordenadas de cada um dos pontos. Então, ficamos com 1 menos x elevado ao quadrado, certo? A diferença das primeiras coordenadas ao quadrado, mais a diferença entre as segundas coordenadas ao quadrado também. Então, a segunda coordenada de P é 5, menos a segunda coordenada de Q de x, que é 1 mais 2x. Tudo isso ao quadrado, tá certo? Você pode fazer essa conta e isso vai nos dar raiz quadrada de 5x ao quadrado menos 18x mais 17. Bem, a gente viu geometricamente que esta função tem um ponto, de mínimo, mas como é que a gente verifica isso utilizando os critérios que a gente viu anteriormente? Então, note o seguinte, essa função d de x está definida para todo x real. E o que acontece com o limite quando x tende a mais infinito de d de x? Quando eu pego x e faço ele ficar arbitrariamente grande, cada vez maior, convergindo para mais infinito. Então, não é difícil ver que
o cara que está no radical aqui, 5x² menos 18x mais 17, quando x vai para mais infinito, ele também vai para mais infinito. E quando esse radical vai para mais infinito, essa raiz aqui também vai para mais infinito, então isso vai para mais infinito. E o limite, quando x tende a menos infinito dessa distância, também vai para mais infinito. Eu não vou fazer os detalhes, mas nós temos uma função d de x, que é uma função contínua. Essa função aqui é contínua, note que ela nunca toma valores negativos, tá certo? Então essa função está bem definida para qualquer x real e é contínua em todo x real. E a distância converge para mais infinito, tanto quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito. Bem, isso nos permite concluir que existe um ponto de mínimo, certo? Então, existe um ponto de mínimo para D. Tá? Esse é um fato que a gente tem que realmente checar, né? Porque essa função, a gente está tentando achar um ponto de mínimo para um domínio que não é um intervalo fechado e limitado. Então, nem sempre nós temos ponto de mínimo, tá certo? Para funções definidas em domínios que não são intervalos fechados e limitados, mas a gente tem esse critério especial no caso em que x, o domínio, são todos os reais, tá certo? Quando isso acontece e a função é contínua, a gente tem, nos reais, a gente tem pontos de mínimo, tá certo? Então, existe um ponto de mínimo e agora a gente precisa encontrar este ponto de mínimo. Como a gente faz isso? Tem um fato que ajuda muito no cálculo de pontos de mínimos de funções como a função distância entre pontos, que é uma função não negativa, é o seguinte: achar pontos de mínimo de uma função não negativa é o mesmo que achar pontos de mínimo do quadrado dessa função não negativa. Então, qualquer ponto de mínimo da função d é também ponto de mínimo da função d ao quadrado. E qualquer ponto de mínimo da função d ao quadrado é um ponto de mínimo da função d. Então, é o mesmo problema. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que a função d ao quadrado é mais simples nesse caso. Então, se eu elevar a função d ao quadrado, eu obtenho apenas 5x ao quadrado menos 18x mais 17. É uma função bem mais simples de derivar, né? A gente vai precisar achar os pontos críticos dessa função e é muito mais fácil derivar essa função do que derivar essa função que envolve composição de duas funções e uma delas é uma raiz quadrada, tá certo? Então, ao invés de trabalhar com a função d, nós vamos trabalhar com a função d ao quadrado. Vamos achar os pontos de mínimo da função d ao quadrado, ok? Que é a mesma coisa que achar os pontos de mínimo da função d original. Então, a gente sabe que a função d tem um ponto de mínimo, portanto, a função d ao quadrado tem um ponto de mínimo, e a gente sabe que os pontos de mínimo nessa situação são pontos críticos, são os pontos, são pontos onde a derivada dessa função se anula. Então, vamos calcular a derivada. Agora vai ficar muito fácil calcular. A derivada dessa função, polinômio quadrático, é 10x²
x menos 18. Então, para encontrarmos os pontos críticos, eu igualo isso a zero. E daqui, é claro, eu tiro que x tem que ser igual a 18 dividido por 10, ou seja, 9/5. Então, esse é o único ponto crítico, certo? Bem, o ponto de mínimo tem que ser o ponto crítico e só tem um ponto crítico. Portanto, esse cara tem que ser um ponto de mínimo. X igual a 9/5 é o único ponto de mínimo, ponto crítico, desculpe, do que segue que x igual a 9/5 é o ponto de mínimo. Repetindo, porque todo ponto de mínimo nessa situação, você não tem extremos nesse caso, né? Tem que ser um ponto crítico. E esse é o único ponto crítico. Então agora a gente tem que achar o ponto na reta correspondente a esse x, né? Porque o problema é achar o ponto na reta, não é? Que minimiza a distância ao ponto P. E esse ponto que minimiza a distância é Q de x, que é igual a x, 1 mais 2x. Então, para esse ponto de mínimo, é 9/5, 1 mais 2 vezes 9/5, ou seja, 9/5 mais 5 mais 18/5, ou seja, 9/5, vírgula aqui, 23/5. Este é o ponto, portanto, que minimiza a distância, tá certo? Então, a nossa resposta, o ponto Q igual a 9/5, 23/5, minimiza a distância entre P e a reta y igual a 1 mais 2x. Bem, só para terminar, vamos relacionar isto com o método que você talvez tenha aprendido em geometria analítica para achar esse ponto que minimiza a distância. Então, a gente tem a seguinte situação, a gente tem a nossa reta aqui, y igual a 1 mais 2x, e temos o ponto P aqui. E você talvez tenha visto em geometria analítica já que o ponto Q, que minimiza a distância, é o ponto nessa reta que satisfaz a seguinte propriedade: o segmento PQ é perpendicular à minha reta y igual a 1 mais 2x, que o ponto que minimiza a distância é o único ponto que tem essa propriedade. A gente já terminou o exercício, mas vamos verificar realmente nosso ponto que tem essa propriedade. Então, o primeiro passo é achar o vetor diretor da reta y igual a 2x. Bem, eu não vou fazer aqui, mas o vetor diretor 1, 2 é vetor diretor da reta y
igual a 1 mais 2x, você deve ter visto em GA como achar o vetor diretor de uma reta, ok? Então, esse vetor, o vetor 1, 2, está te dando a direção desta reta aqui. E o segmento, o vetor PQ, o vetor PQ nada mais é do que as coordenadas do vetor Q menos as coordenadas do vetor P, que é 5. Certo? Então, isso vai nos dar 9 quintos menos 5 sobre 5, 23 quintos menos 25 quintos, isso nos dá 4 quintos, e aqui menos 2 quintos. Então, esse é o vetor PQ, e esse é o vetor diretor da reta. Então, para essa reta, esse segmento PQ ser perpendicular à minha reta, eu preciso que esse vetor aqui seja perpendicular, ortogonal, se você preferir, ortogonal ao vetor 1, 2. Como é que a gente faz isso? Fazendo o produto interno desses dois vetores e vendo se isso dá zero, tá certo? Dois vetores são ortogonais, U é ortogonal a V, C e somente C, o produto interno de U com V dá zero, certo? Então vamos lá, o produto interno, o produto interno de 1, 2, 4 quintos menos 2 quintos, é muito fácil, vai ficar 1 vezes 4 quintos mais 2 vezes menos 2 quintos. Isso claramente dá 4 quintos menos 4 quintos, que dá 0. Então, deu exatamente o que nós esperávamos. Esse segmento é perpendicular à reta que nós temos aqui, a reta y igual a 2x. Então, realmente, a gente não cometeu nenhum erro, a gente acabou de verificar, tanto utilizando cálculo, quanto utilizando métodos de geometria analítica, que esse ponto aqui realmente minimiza a distância da reta ao ponto P. É isso. Aí.